Então, acabamos de definir o nosso alfabeto, né, os símbolos que representam, que figuram em nossa linguagem formal, e também definimos o que é uma fórmula. Como eu disse, na minha opinião, a definição de subfórmula é meio que autoevidente. Mas vamos lá, e vamos fazê-la por partes também. Veremos logo mais, a gente vai ver as tabelas verdades de novo, tá? Porque a gente só viu alguns casos básicos da tabela verdade, então vamos entrar nas tabelas verdades. E quando nós fizermos isso, vamos ver que algumas fórmulas podem ser muito grandes, muito complexas. Como exemplo, eu vou citar essa aí, ó. E aí, o que você faz? Você decompõe essa fórmula em partes menores, cada vez mais fáceis. E você faz esse processo repetidamente, um atrás do outro. Por exemplo, se eu tenho essa fórmula toda aí, o que eu posso fazer? Fica meio complicado de trabalhar isso aqui tudo de uma vez. Aí o que eu faço? Eu quebro esta. O último operador geralmente é chamado por alguns de operador principal, tá? Então eu quebro essa bicondicional, que é de fato o que ela é, eu quebro ela em duas partes. Eu quebro ela nesta parte aqui, que é uma forma mais simples, quebro ela nesta parte aqui, que é uma fórmula mais simples. Ou seja, considerando a fórmula toda, essas duas aqui, ó, são subfórmulas. Só que ainda pode ser que fique meio complexo dependendo do tamanho da fórmula. Então o que eu faço? Eu quebro esta aqui em partes ainda menores, que neste caso são as proposições atômicas. Ou seja, eu vou quebrando a fórmula, eu vou decompondo a fórmula em subfórmulas, em partes cada vez menores, até chegar no nível básico. E esse nível básico é justamente a variável proposicional, o átomo. Ok? Então vamos lá, para a definição. Primeiro, as variáveis proposicionais são subfórmulas, são o caso básico. Então, se eu tenho que A é uma fórmula, né? E A é igual a uma proposição, a proposição P é uma subfórmula de A. Tá? Eu vou comentar isso de novo mais adiante, mas você pode ver que toda fórmula é subfórmula dela própria. Tá? Mas esse é o caso básico aí. As proposições são subfórmulas. Ponto. Se você tem que, por exemplo, a minha fórmula é uma fórmula do tipo não B, em que B é uma outra fórmula, uma subfórmula de A é B. Tá? Vou colocar aqui ó, esse conectivo. Então como indicativo de subfórmula. Se a minha fórmula fosse, por exemplo, não P, P seria, e aqui eu tenho uma fórmula, e P seria a subfórmula, tá bom? Neste caso aqui é como se eu estivesse representando o P por uma fórmula B, como a gente fez aqui, tá? Se eu tenho que A é uma fórmula desse tipo aqui, quando eu falo desse tipo, eu quero dizer que se A pode ser B e C, B ou C, B então C, B se somente se C, então B e C também são subfórmulas. E aí, por último, se B é uma subfórmula de A, todas as subfórmulas de B também são subfórmulas de A. Simples assim. Vamos lá. Por exemplo, esse negócio aqui começou a aparecer, virou um saco. Eu tenho aqui A. Eu tenho essa forma gigantesca. Oxi, agora nem assim quer desaparecer. Ai, 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 ai.
Se eu tenho uma fórmula A, representada dessa forma aí, como vocês estão vendo, né? Qual é o conjunto de subfórmulas de A? É a própria fórmula A inteira, é esta parte aqui, né? É esta outra parte aqui. Agora eu vou decompor as partes interiores. É o P, é o não que, tá? É o R e é o próprio Q. Repare que, como a gente já tinha comentado, uma fórmula é subfórmula dela mesma. Tudo bem? Repare também que a ordem, eu estou representando isso aqui em conjunto, então quem lembra sobre as convenções, sobre as explicações de conjuntos, lembra que quando eu represento algo em conjunto, a ordem não importa. Não importa a ordem. Talvez para algumas pessoas, e é o que geralmente a gente procura, fosse mais interessante começar logo pelas variáveis proposicionais, pelos átomos primeiro, né? P, Q, R, e assim por diante. Depois não P e P. Mas a ordem não importa. Outra coisa, veja que eu tenho não Q aqui e não Q aqui. Eu não preciso representar de forma repetida as subfórmulas. Bom, isso é meio que... Enfim. Agora, se para vocês acharem mais interessantes, eu posso representar o conjunto de subfórmulas de A como um subconjunto próprio. Na verdade, eu poderia simplesmente fazer isso aqui. Ó. Se você quiser achar interessante, né? Porque isso aqui é evidente, que a fórmula é subfórmula dela mesma, até pela teoria de conjuntos a gente sabe que um conjunto é subconjunto dele próprio. Aqui a gente tem a mesma história, tá? Uma fórmula é subfórmula dela própria, mas geralmente a gente está interessado justamente no que é próprio desse conjunto, aqueles subconjuntos próprios. E aí a gente pode representar, né, de certa forma, só esses aí. E aí, pessoal, se você realmente tiver muita dificuldade, você tem meio que um método prático para fazer isso aí, ó. Vamos lá. É aquela história do último operador. Dá para fazer isso com uma espécie de árvore. Olha só. Então, lembrando, mesmo que não tivesse os parênteses, aqui pela nossa convenção, eu faria primeiro, né, a adjunção. Na verdade, seria primeiro a conjunção aqui, mas enfim, nesse caso aí não ia fazer muita diferença. Faria a conjunção, faria a adjunção e só então eu aplicaria aqui a condicional. A gente pega o último operador a ser aplicado e aí quebra. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma subfórmula aqui. Eu tenho uma subfórmula aqui. Não precisava desses parênteses externos. Veja que aqui eu tenho um outro operador. Cada operador desse binário, eu vou ter sempre uma quebra. Aí eu tenho aqui que uma parte é o P, a outra parte é o não Q. Aqui não tem muito o que fazer, né? Eu, de certa forma, cheguei no meu nível básico. Aqui eu ainda tenho uma subfórmula Q. Pronto, cheguei, digamos assim, onde realmente eu queria, que são as proposições, e mais tarde, nos próximos vídeos, vocês vão entender por quê. Aqui realmente eu tenho outro operador, então eu quebro em duas partes. Mais uma vez eu tenho uma proposição e aqui eu tenho outra subfórmula. E aí eu identifiquei quais são, né, as proposições atômicas, quais são os átomos. Ficou mais fácil agora, ficou o P, o Q e o R. Lembrando que ó, o Q é subfórmula, já está mencionado, eu não preciso escrevê-lo de novo. Aí se eu escrever, se eu quiser representar em conjunto, que não é o caso e não pretendo, né, trabalhar necessariamente com as ideias de conjunto, não está errado, mas é desnecessário, é repetitivo e pode confundir. Alguém pode pensar que isso aí é outra coisa que deveria estar escrito e foi escrito errado. Aproveitar que o vídeo ficou pequenininho, vamos para mais um exemplo de como decompor uma fórmula. Vamos lá, eu tenho aqui não A e não B ou C. Repare que aqui eu sou meio que obrigado... Epa! Não era isso que eu queria colocar. Aqui eu sou meio que obrigado a colocar aqui os parênteses para indicar, tá?
não sei. Pronto, tenho essa fórmula aí. Vamos lá, vamos quebrar de novo em partes. Ó, eu tenho qual o último... Repare que aqui tem um parênteses grandão, né? Então, eu vou resolver o que está dentro do parênteses e aí eu vou aplicar essa condicional para o não ser. Esse aqui vai ser o último a ser aplicado. Ó. Ele que vai me dizer mais ou menos. Eu tenho aqui duas partes. Essa, que é a subfórmula, uma subfórmula. E eu tenho esse outro aqui, ó, menos A. E essa porcaria aqui que eu sempre me confundo na hora de escrever. Pronto, tenho essa parte aí. Aqui meio que morreu, né? Porque a subfórmula de não ser é o próprio... Oh, desgosto. É o próprio ser. E aí, como eu estou representando aqui por fórmulas, eu teria que ver quais são, eu teria que decompor essa fórmula aí até o nível mais básico, tá? Até porque, como a gente definiu, isso aqui é uma representação de uma fórmula e não de uma proposição. Aqui é a mesma coisa, ó. Tenho aqui um operador que vai ser o último a ser aplicado. Primeiro eu vou resolver o que está dentro do parênteses, aplicar a negação e aí eu vou usar o conectivo. Então isso aqui está me dando dois caminhos e, por consequência, duas subfórmulas. Aqui eu também chego nessas condições, já que eu não disse quais são as fórmulas A, B e C, eu meio que encerrei por aqui e aqui eu tenho B ou C, como subfórmula de não B ou C, e aí eu ainda tenho B ou C. Acho que é o suficiente. Tá? Por que definimos subfórmulas? Porque vamos falar de subfórmulas com mais frequência no momento em que formos fazer tabelas verdades. Então seria interessante definir. Embora tenha um monte de coisa aí que a gente já comentou e não tenha definido, acho que é interessante a gente definir algumas que vão ser usadas com mais frequências. Outras que ainda não foram definidas, assim como foi o caso de fórmulas, serão definidas mais à frente.